Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Ivan Moraes, participo da Renovação Carismática há 28 anos e eu resolvi fazer esse vídeo, gravar essa mensagem, justamente por uma polêmica que aconteceu recentemente. A Renovação Carismática Católica no âmbito nacional emitiu uma nota sobre a oração de renúncia das falsas doutrinas, e isso gerou uma polêmica, e eu recebi vários vídeos, várias colocações que as pessoas estão fazendo em relação a essa nota pastoral, e algumas eu vejo que realmente são muito infundadas. E então por isso que eu resolvi fazer esse esclarecimento, no caso colocar aqui o meu ponto de vista como membro do movimento de renovação carismática. Aqui eu estou falando como membro do movimento, não estou falando como membro de nenhuma instância de coordenação. Então, a Renovação Carismática emitiu essa nota para que os membros do movimento tivessem prudência em relação a esse tipo de oração, onde era prática, onde era comum na Renovação Carismática. Em um determinado momento fazia-se uma oração de renúncia, onde ia citando todas as doutrinas, os credos, e fazendo uma renúncia explícita sobre essas denominações religiosas. Bom, agora a nota então esclarece para que a gente tenha cuidado e que tenha mais prudência em fazer esse tipo e traz essas orientações. Bom, e aí a gente começa a ouvir as pessoas falarem que a renovação carismática se acovardou, que a renovação carismática esfriou, que a renovação carismática agora já não tem mais o fervor, que já não denuncia mais, que a renovação carismática está compactuando com as obras das trevas. Meu Deus, quanto sensacionalismo que a gente vê por aí, pessoas que realmente usam de certas situações para desenvolver esse tipo de prática. Alguns que optaram em fazer carreira solo dentro da Igreja Católica, e outros aí que infelizmente às vezes saíram magoados do próprio movimento e acabam tecendo esses certos comentários, ou pessoas que são do próprio movimento e que, influenciado por essas pessoas, acabam concordando com essas vertentes. Bom, eu gostaria de trazer um texto da Sagrada Escritura para que a gente pudesse entender também, quando a gente fala de prudência, e uma fundamentação da própria Sagrada Escritura. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 16, vai narrar a pregação do apóstolo Paulo em Atenas. Eu queria ler aqui uns trechinhos para que a gente possa elucidar um pouquinho essa dimensão dessa oração e dessa polêmica que está gerando essa nota que a Renovação Carismática lançou. Diz assim o autor sagrado: enquanto Paulo os esperava em Atenas, à vista de uma cidade entregue à idolatria, o seu coração enchia-se de amargura. Disputava na sinagoga com os judeus, com os prosélitos, e todos os dias na praça com os que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos conversavam com ele e diziam uns com os outros: que quer dizer esse tagarela? Outros parece que é pregador de novos deuses, pois lhe anunciava Jesus e a ressurreição. Então veja, o que ele anunciava? Jesus e a ressurreição. Os apóstolos pregavam paixão, morte e ressurreição. E aqui Paulo está em Atenas fazendo as pregações, fazendo esse mesmo anúncio. E então o versículo 16 começa a falar que Paulo, enquanto ele esperava, ele enxergava, ele via a cidade entregue à idolatria. Então existia todo o culto de todo tipo de credos, de deuses, que era vivenciado na Grécia Antiga, e que esse ainda existia toda essa dimensão. Então muita idolatria. E Paulo sentia o peso no coração, mas olha a prudência no anúncio e no que vai acontecer nesse texto, que eu acho que se encaixa perfeitamente na orientação que nós agora estamos aderindo em relação a essa prática. Aí diz assim no versículo 20, parece meio estranho e tal, aí beleza, a partir do versículo 22 começa o discurso de Paulo. Paulo diz assim, né? Paulo em pé no meio do Areópago. Então conduziram Paulo ao Areópago, que o Areópago nada mais é do que o tribunal de Atenas naquele momento, né? Onde participavam apenas as pessoas de posse, de cultura, e que eram atenienses. Então Paulo é convidado a ir a esse tribunal, que seria no Areópago, que fica em frente à Acrópole ali, fazia parte da Acrópole.
E aí Paulo, em pé no meio do Areópago, disse: homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimos religiosos. Mas espera aí, se Paulo percebeu que tinha toda a idolatria na sociedade e ele encontrou ali os altares a todos os deuses, Paulo não começa o discurso dele explicitamente renunciando, pedindo para que os areopagitas, que era o público que ele estava destinado a anunciar naquele momento, para que eles fizessem ali publicamente uma renuncia a todos os deuses e começar a falar de todas as crenças que eram vivenciadas naquele momento. O que Paulo fez no Areópago? Paulo começa a narrar e falar sobre Deus. Ele vai falar aqui sobre como Deus criou, e ele vai narrar. Por quê? Porque ele encontra, aí diz assim no versículo 23, né? E primeiro ele fala aqui ó, homens de Atenas, em tudo vejo muitíssimos religiosos. Houve um respeito da parte de Paulo pela prática religiosa deles. E aí diz assim no versículo 23: percorrendo a cidade e considerando os monumentos de vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que adora sem o conhecer, eu vou lá anuncio. E Paulo então começa a fazer o anúncio da boa nova, da boa notícia. Paulo, ele vai falar sobre o seu credo, ao ponto de quando ele vai falar, começa a falar da ressurreição, aí as pessoas começaram a não mais aceitar, não, sobre esse assunto nós vamos te ouvir depois. Mas o que Paulo fez? Paulo anunciou a mensagem da glória de Deus. Ele anunciou a salvação. Ele anunciou quem era esse altar, né, de um Deus desconhecido. Ele quis apresentar. Muito bem, esse texto ele fica em evidência aquilo que era a pregação dos primeiros cristãos. Então era justamente levar as pessoas a uma experiência. E fruto disso, olha que interessante, se você pegar ainda no finalzinho aí do capítulo, né, vai dizer assim: assim saiu Paulo do meio deles, todavia alguns homens aderiram a ele e creram, entre eles Dionísio o Areopagita. Esse Dionísio, que hoje na Igreja Católica ele é santo, né, para a Igreja Católica, Santo Dionísio Areopagita. Olha que interessante, ele foi bispo, chegou a ser bispo de Atenas, se converteu ao cristianismo a partir da mensagem que Paulo fez. E Paulo não precisou pegar todos os deuses e falou: agora nós vamos fazer aqui uma oração de renúncia aqui lá no tribunal. Paulo não fez isso. Então, algo que precisa ficar claro para nós é que existem situações que elas são modificadas com o passar do tempo, e que quando nós aceitamos uma nota aonde nós passamos a olhar com cuidado no sentido de respeitar os credos, isso não tem nada a ver que estamos agora comungando com as trevas. Nós já tivemos vários problemas no livro, por exemplo, do Monsenhor Jonas Abib, Sim, Sim, Não, Não. O Ministério Público acabou pedindo para que tirasse esse livro de circulação no estado da Bahia. Então, o que nós pretendemos com isso? E aqui eu particularmente eu vejo isso extremamente necessário. Existia momentos que nós fazíamos essas orações, ou por exemplo, teve momentos em seminários de vida dentro da renovação que nós falávamos sobre ia falar sobre o senhorio de Jesus, e falava-se às vezes muito tempo explicando todas as vertentes religiosas, os credos, as doutrinas, e depois fazíamos um momento de renúncia onde as pessoas iam repetindo as falas, e que muitas vezes não tinha sentido porque a pessoa nunca tinha participado daqueles grupos religiosos, daquelas doutrinas, e mesmo assim as pessoas faziam essas renúncias. E hoje o que nós aceitamos aqui dentro dessa orientação é para que nós possamos ter um pouco mais de cuidado e entender que quando uma pessoa faz uma experiência, e aqui precisa ficar claro, porque esse é o objetivo da renovação carismática católica, de levar a todos a mensagem de salvação, levar as pessoas ao batismo do Espírito Santo, a aceitar a salvação em Cristo Jesus. E quando a gente faz isso bem feito, as pessoas vão fazer uma experiência com o Cristo vivo e ressuscitado,
e aí sim, essas pessoas elas vão sentir a necessidade de ter um só Senhor. E aí, no individual, as pessoas são orientadas a fazer essa prática de renunciar àquilo que precisa ser renunciado. Eu posso dizer isso por experiência própria, porque eu vim de um meio espírita, a minha família era toda espírita, a minha catequese foi em um centro espírita, e era o que eu acreditava. Mas quando eu entrei pela primeira vez em um grupo de oração, foi me apresentado um Cristo vivo e ressuscitado. Eu fiz uma experiência salvífica dentro de um grupo de oração, e eu mesmo já comecei a perceber que não cabia mais outro credo ou outro tipo de vivência de fé. Eu precisaria aderir a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Então, essa experiência é que nós continuamos levando e precisamos continuar batendo nisso para que realmente as pessoas possam fazer experiências com Cristo vivo e ressuscitado. A renovação carismática católica não está morta, não está pactuando com as trevas. A renovação carismática católica continua viva, fazendo aquilo que deve ser feito, que é levar as pessoas a uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, paz e bem, e até a próxima.